Bom dia a todos, bem-vindos a essa nova palestra do ciclo virtual de palestras do DI. Hoje o palestrante será o Renato Diniz, que nos falará sobre grupos cristalográficos. Ah, ele é nosso aluno, ele é aluno aqui no DN com a gente e também é professor lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Renato, pode começar quando quiser. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu vou iniciar a transmissão. Espero que todos estejam bem. Direto dos estudos da Rede Globo. Obrigado. Olha só, gente. Então, como o Breno falou, eu espero não ser chato pelo menos 30 primeiros minutos, tá bom? Os 10 minutos depois, eu talvez seja um pouquinho chato. Vou tentar ser o máximo intuitivo, tá certo? Tem pessoas da graduação, mestrado, também doutorado. E a ideia é essa, é passar a intuição, né? Trabalhar um pouco com a intuição, depois a gente vai para formalização matemática, tá bom? Vejam só, vou começar aqui a transmissão. Oi, oi. Eu acho que eu consegui, por um momento, apresentar a tela. Consegue me ouvir bem? E os slides, ok? Sim, está ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, grupos cristalográficos, a própria etimologia da palavra, ela sugere cristais, né? Digamos, o radical aí, a ideia de cristal. Eu coloco uma figurinha aqui, eu acho que todo mundo teve acesso a essa caleidoscópio, né? De certa forma, tem a ver também com os cristais, tá bom? Eu vou dividir a minha apresentação em 4 momentos. Primeiro, eu vou tentar contextualizar digamos, onde que aparece, às vezes, a nossa volta, a matemática de cada dia. Depois, contextualizar no sentido histórico, como apareceu e quem primeiro trabalhou com esses conceitos, tá bom? No terceiro momento, nós trazemos um pouco de matemática, onde eu trago a definição de grupo cristalográfico, precisamente, matematicamente falando, e alguns exemplos. E, por fim, os comentários gerais, como eu havia prometido no resumo, fazer o link com o 18º primeiro problema de Hilbert, tá bom? Vamos lá. Está sendo um pouco difícil ainda bem. Breno está por aqui para não ter a impressão que eu estou sozinho falando, tá bom? E não estou me vendo também, que tem hora que... Olha só, gente. Olhando a nossa volta, então, a matemática, e é muito... Você pode não ser matemático, mas aí... mas eu vejo beleza, tem matemática, tá? Tem matemática. E que alguma noção você tem de simetria. E aí ela aparece nas formas e principalmente na geometria, digamos assim. Uma simetria na libélula, nós temos aqui cristais, né? Tem um animalzinho, um floquinho de gelo, tem alguns ladrilhamento aqui de ornamentação, né? De parede, cristal. E observando a nossa volta, nós temos um conceito, seja matemático ou não, um conceito de simetria, uma ideia de beleza, tá certo? Daqui a pouco eu falo o que isso quer dizer para a gente. E na música? Na música, sempre que se fala música e matemática, a primeira referência que a gente faz ou menção é a escola pitagórica, né? O primeiro instrumento de corda que começou. Falamos também, lembramos nesse caso vocês veem aí uma partitura, isso é de Bach, ela está à nossa direita, né? E também do lado esquerdo, embaixo, nós temos a cordel.
Cordel é um gênero, para quem não conhece, cordel é um gênero textual, né? E aqui bem comum aqui do Nordeste. Nós temos aqui repente na música e temos embolada. Existe uma estrutura, as pessoas elas nem têm conhecimento muitas vezes de matemática ou da linguagem, às vezes não são nem sequer alfabetizadas, mas elas têm uma ideia de beleza e de simetria, tem uma métrica. De certa forma, tem uma matemática envolvida, se assim podemos dizer, o que torna ela bonita. Embolada, tem Dona Terezinha aqui, essa mulher ela é do Rio Grande do Norte, muito engraçada. E o engraçado que algumas pessoas confundem, repente e embolada. Embolada é a presença do pandeiro, né? E também aquela cestilha, tem a métrica silábica, e o repente é com violão. Essa é a diferença. O cordel, eu lembro que o primeiro cordel que eu li, meu Deus, foi a História do Cachorro dos Mortos, eu acho que era isso, de Leandro Gomes de Barro, e eu fiquei encantado com a estética, a beleza, divisão silábica, e o anacronismo. No final tinha um diferencial que ele finalizava o cordel com uma estrofe, e aí ele fazia, acho que é anacronismo, se eu não me engano, que tem a ideia de, ele terminava com o nome dele, né? E aí rimando, e a divisão silábica, e era preservado. E aí você tem uma cestilha, tem 7 versos, e assim vai. Pode mudar, e tem essas variações, aí de acordo com o que vai mudando também, por exemplo, pode se tornar um galope, tal. Enfim, tem uma estética, tem uma beleza aí, né? Mas aí o que acontece, eu queria muito passar para vocês, é porque não vai dar para transmitir. Esse é Caju e Castanha. Caju e Castanha são pernambucanos, né? E aí eu trago um trecho do O Pobre e o Rico. Infelizmente não vai dar para transmitir para vocês, eu acho engraçado. Aí vocês observam aqui que o primeiro tem 4 versos, e o primeiro estrofe, o segundo estrofe são 6, a divisão silábica também ela se mantém. Aí tem a questão de rima pobre, rima rica, que aí eu não vou entrar em detalhe aqui, mas aí você observa que filé, de certa forma, o quer e pé, então é do tipo A. Aí depois vem sardinha, farinha, passarinha, B. Aí o terceiro estrofe, você vê, ó, beleza, limpeza, princesa, sonoramente, né, A. E o outro fraco, saco, macaco, você vê o BBB. Mas aí tem outros tipos que intercalam, né? E que, da certa forma, é bonito e é gostoso de ouvir. Pelo menos eu acho, né? Eu não poderia deixar de puxar a sardinha para a nossa cultura popular brasileira. E é muito fácil, às vezes, falar da simetria e é bem presente nas músicas de bar, né? Meu desafio foi trazer um pouco no popular. Olha só, esse livrinho aqui, ele está em inglês. Eu recomendo a leitura dele, é gostoso, é para no geral, tá certo? Ele trata de matemática e Mona Lisa, uma matemática da obra de Leonardo da Vinci, é bem interessante. E ele traz esse trecho aqui no segundo capítulo. Diz assim, como artista, o cientista é amante da natureza. O artista é mais interessado em toda a sua composição do que nos detalhes. E o cientista está mais interessado na generalidade de suas leis, né, das leis da natureza, do que em suas particularidades. Esse cientista aqui caberia colocar sem nenhum problema matemático, né? E aí a gente observa que é bem esse processo nosso de fazer matemática, de enxergar matemática, às vezes inspirador, né? Ver como arte. E é o que acontece, esse livrinho é gostoso de ler. Para quem faz matemática, ainda se torna bem mais interessante, porque você vai ver detalhes, né? Assim, a matemática conversando com a arte. Quando nós falamos de matemática e arte, eu acho que se a gente considerar a história, né, como a gente aprende na escola, com a divisão, a antiguidade, aí tem a Idade Média, depois a gente vai ter a Idade Moderna, né? E aí com o surgimento do Renascimento, com o Iluminismo, depois com a Revolução Francesa, assim vai. Essa época, eu estou falando aí de 1800 e tarará. Né? Se vocês observarem, essa época surgiu muitos matemáticos. E artistas também, em paralelo, né? Porque teve uma movimentação, essa ideia de iluminar, de renascer nas artes, de iluminar também na ideia da ciência.
A nossa esquerda, no slide aí, eu trago uma obra de Rafael, isso é Escola de Atenas. No centro vocês vão ver Platão e Aristóteles. Bem sugestivo também para nós matemáticos que temos aquela razão filosófica, se matemática inventa, ela já existe, né? Já é algo pré-existente, ou se ela está aí, a gente descobre, vem daí, viu? Mas é para outra conversa. Aqui, à nossa direita, nós temos a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Ele tem aí, é bem simétrica esse quadro, tem toda a questão de proporcionalidade, Jesus Cristo está ali no meio, a mesma quantidade de apóstolos, e converge exatamente para ele, tá? É bem interessante quando você lê os detalhes do artista, né? E embaixo tem uma figurinha, tem umas faces, né? Nefertiti, rainha egípcia, e no final aqui tem Mary Mouro, né? Essa ideia de sempre de falar em arte, em beleza, a gente fala na simetria e associa, que eu já vou falar, a ideia de parece que a gente está vendo matemática em tudo que é canto. Esse é um Halley, esse é o filme de mil. Algumas pessoas talvez nem tenham nascido aí, mas o sexto sentido, né? E aí eu vejo matemática, com que frequência? Todo o tempo. Não é isso não que eu quero passar aqui, viu, gente? Às vezes você diz, tem matemática em tudo, tá? Então me diga, mas não é bem assim, vamos com calma. Se você for generoso e começar a buscar muita matemática e aplicar, por exemplo, muita gente fala que eu nem até agora nem citei, né? Fibonacci. E aí a gente fala das sequências de Fibonacci, fala do número de Euler, como era chamada a divina proporção por Leonardo da Vinci, né? Ele chamava divina proporção. Alguns artistas chamam isso, que é aquele 1,61, blá, 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 que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olha só, e se aí você for muito generoso e começar a aplicar e ver matemática, você vai ver e começar a aplicar a divina proporção em quase tudo, né? E não é bem assim, a minha intuição não é essa. Mas tem muita gente generosa, de repente começa a ver aquele aspirar o logaritmo e aplicar. É engraçado, tem muita gente que faz uns exercícios meio estranhos, né? Mas é estranho alguns exercícios também, forçação de barra. Ó, quando a gente fala em arte e fala em matemática, a gente lembra logo das obras de Escher, né? Eu trago aqui à nossa direita duas obras dele, e à esquerda eu trago a capa, mas à esquerda é o livro do Arnaldo Garcia e do Yves Lequin, né? Esse livrinho é de elementos de álgebra, e nós temos aqui essa figurinha, que eu vim descobrir de que se tratava mais ou menos no doutorado. Eu achava bonita, sabe? Mas não sabia o que era. Nem até hoje eu estou tentando saber o que é, mas eu acho que já sei explicar matematicamente mais ou menos o que se trata. No meio, nós temos uma outra obra de Escher, que é Peixe e Pássaro, né? Birdfish, eu acho que é isso. E aí vocês têm os peixes se escalando, se ajeitando nos pássaros, aí é muito bonito. E eu acho que falar de Escher de matemática, a gente vê que não é muito difícil, porque ele é quase um matemático, né? Nas suas obras. E aqui à nossa direita tem eu acho legal, também porque na medida que vai subindo, né, você vai vendo pássaros e descendo, você vai tendo peixes, tem uma ilusão aí. De certa forma, tem uma simetria. E tem essa ideia de simetria presente nas obras dele, né? E aí, sempre que a gente fala no senso comum, e aí não precisa ser nem matemático, fala de simetria, isso é bonito, isso é harmonioso, né? Uma palavra também que a gente usa bastante. E vamos ver. Tá, só para, já que eu deixei a provocação aqui, isso tem a ver, gente, essa figurinha aqui do livro do Lequin, isso é uma tesselação do plano. De certa forma, tem a ver com grupos cristalográficos, porque aí você vai ter ainda não falei, mas aí vai ter grupo pontual, grupo de holonomia, e essas figurinhas vão se sobrepondo a depender de um grupo que está agindo no R2 e tal, mas é detalhes matemáticos, depois a gente conversa sobre isso. Agora, um contexto histórico. Por incrível que pareça,
né, foram dois físicos que iniciaram essa ideia, esses estudos de cristais. Agora vamos falar de cristais, tá bom? Sem nenhum esoterismo. São cristais do ponto de vista. E o que acontece? Johann Hess, esse alemão, e Auguste Bravais, né, francês, eles estudaram os grupos pontuais, são físicos, tá bom? Foram os dois carinhas. Aqui observem as datas, e eu coloquei essa data aqui, 1867, digamos que foi datada a publicação do primeiro, Johann Hess. E esse outro aqui, Auguste Bravais, foi de 1848, tá bom? São datas que, cronológico, é interessante a gente observar, para compreender um pouco como surgiu e tantas a gente anda, né, atualmente, essa sequência que a gente tem da lógica e como é apresentada a matemática, acho importante. Ó, em segundo lugar aqui, no próximo slide, eu trago Camille Jordan. Jordan é bem conhecido nosso, esse já é matemático, tá bom? Jordan, ele é de 1838, morreu em 1922. Demorou muito, né? Porque geralmente os matemáticos morrem cedo, antigamente, né? Aí o que acontece? Em 1867, foi a Desculpa te interromper só um pouquinho. Você pode tirar para a gente tem uma mensagem no Google Meet que está atrapalhando a tela em cima do escrito agora, com o Alex tinha comentado. Ah, tá, deixa eu... Ficou Obrigado. melhor? Claro. Eu pensando que isso era para mim, mas valeu, obrigado. O Camille Jordan, ele é um francês, né? Esse Jordan aqui, a gente já ouviu falar bastante de Jordan, quer dizer, algumas pessoas, e principalmente acho que nas formas de Jordan, Golden Jordan, né? Aquele rapazinho. Ele estudou e classificou, né, alguns grupos de isometria cristalográficos, né, incluindo os cristalográficos, no caso, né? E aí ele não classificou todos, 174 grupos, tá bom? E isso eu estou falando de cristais. Quando a gente fala a ideia de grupo cristalográfico, né, as isometrias no plano, ele conseguiu 17 dos 16 dos 17. Mas ele não finalizou a obra. Tinha mais grupos cristalográficos. E aí, depois dele, pessoas, independentemente, teve dois matemáticos. Esse é um russo, Fedorov, né? A classificação completa de todos os grupos cristalográficos, de dimensão 2 e 3. Ele classificou em 85 e 89. Independentemente, esse rapazinho aqui, Arthur Schoenflies, a gente estava agora há pouco tentando saber qual era a pronúncia desse Schoenflies, mas Arthur mostra, eu acho que é mais fácil Arthur, né, gente? E ele, independentemente de Fedorov, ele conseguiu a classificação também de todos os grupos cristalográficos. E é interessante, assim, hoje, os cristalógrafos, eu não sou um cristalógrafo, tá bom, gente? Eu estou fazendo doutorado em matemática, mas existe uma área que é cristalografia. E aí eles estudam os cristais. E aí o pessoal de mineralogia, de arqueologia, precisa dessas informações para poder classificar. Mas esse não é meu objetivo, tá bom? Só trago como curiosidade. E esse pessoal aqui parte do físico mesmo, né? Dos cristais, e tentar enxergaram nos cristais simetrias, né? Com certa beleza, e começaram a estudar. E viram matemática, né? E só repetindo, foi esse rapazinho aqui que conseguiu classificar, todos de dimensão 2 e 3, Fedorov, e o segundo foi Arthur Schoenflies, né, em 91, independentemente. Engraçado, né? Apenas 2 anos de diferença, mas aí você vê como a globalização influencia, né? Porque hoje em dia você publica alguma coisa, até mesmo que você publicar, alguém já está sabendo, tá? Interessante isso. E aí, próximo, não tão próximo, né? Mas não, um não sabia do trabalho do outro. Isso acontecia muito com os matemáticos antigamente. Pronto, chegamos ao conceito. Por favor, me perdoem essa definição, eu vou chamar de conceito de cristal, tá certo? Sempre que a gente fala de cristal, as imagens, geralmente quando eu penso em cristal, as imagens que vinham. Hoje mudou um pouco, né, quando eu penso em cristal, mas isso daqui é o que vem geralmente do senso comum, quando se pensa em cristais, né? E aí, o que é um cristal? Vou chamar de definição, mas
conceito, tá bom? E aí vem da química, tem conceitos químicos aqui que envolvidos, na verdade. E é um sólido no qual os constituintes, sejam eles átomos, moléculas, íons, estão organizados em um padrão tridimensional, bem como que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma geometria específica. Tem algumas palavras que eu grifei aqui, por exemplo, que é da química, né? Átomos, moléculas, sólido, a ideia de sólido lá, né? Estado da matéria, e íons. E aqui tem um padrão tridimensional também, que eu queria chamar a atenção para essa palavra, e terminei sem sublinhar, mas tem a ideia de estrutura geométrica específica. Tá. Isso é uma que você encontra fazendo uma busca na internet, tá bom? Conceito de cristal. Dito o que é cristal, vamos tentar, eu não vou chamar isso de definição, tá certo? Eu vou chamar de conceito, a ideia de simetria. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Eu vou chamar de conceito de simetria. De certa forma, tem a ver com a ideia do que a gente pensa. A simetria, quando você vai buscar na literatura, por exemplo, no dicionário, está muito associado à beleza, a ideia de... Sempre fala da simetria axial do rosto, não sei o quê, blá, blá, blá. É o conceito, tem aquela ideia do senso comum, e para um matemático, o que quer dizer simetria? Eu vou chamar isso de conceito, não de definição. A invariância é sob a ação de uma ou mais transformações do espaço ou do plano. Gente, como eu estou falando de cristais, eu estou falando de 3D, então por isso que eu coloquei do espaço, tá bom? Ou do plano, no caso das obras de Escher lá, digamos assim. Imagina que algumas pessoas da graduação já ouviram falar de invariância e pedir para definir. Não, eu sei o que é, mas eu não sei definir, né? Acontece muito isso com a gente. Mas imagine assim, vamos pensar a simetria do seguinte. E aí você está conversando aqui comigo, eu estou com essa caneta, né? Desconsiderando todas as imperfeições, tá certo? E aí eu estou com ela aqui e você está conversando comigo. Nisso, eu peço para você fechar o olho, eu giro essa caneta, peço para você abrir o olho, você vai olhar e vou perguntar se alguma coisa mudou. Você vai dizer, o tempo passou, né? Mas eu falo com relação à caneta. Aí você me diz, não, é a mesma coisa. Eu vou girar e com essas, digamos, com essa rotação, eu não estou alterando essa minha caneta. Você pisca o olho, sai e volta, ela vai continuar aparecendo sendo a mesma coisa, tá bom? Não estou transladando. Lembre que eu só posso rotacional refletir. Simetria é mais ou menos isso, grosseiramente. Vamos tentar exemplificar com a química. Onde? Vamos ver em dois casos. As moléculas de peróxido de oxigênio e dímero de titânio. Tá bom? Deixa eu me ver aqui como é que eu faço para sair da apresentação. Tá. Tá para lá. Finalizo para a apresentação. Só um momentinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Conseguem. Vocês estão vendo que eu estou no site? Dá para enxergar, Breno? Dá sim. Pronto, então vamos lá. Eu vou pegar aqui dois exemplos. Vou pegar. Desconsiderem as nomenclaturas aqui, porque até eu estou aprendendo aqui. Essa notação aqui ela é chamada notação internacional. Mas alguns matemáticos trabalham com notações diferentes, né? São grupos pontuais. Daqui a pouco eu falo que são esses grupos pontuais. Então, voltando. A ideia é a gente tentar, a partir daquele conceito de simetria, tentar enxergar as simetrias na molécula, numa certa molécula. Vamos pegar aqui um exemplo que eu prometi para vocês. Vamos ver se aqui. Tá. Eu vou mexer aqui um pouquinho assim.
tá? Para vocês verem que ela está dando uma ideia de 3 dimensões, tá certo? Aqui, essa, eu tenho uma molécula duas de oxigênio e duas de hidrogênio. Gente, tem muito conceito de química envolvido e física, como, por exemplo, o sólido, se ele é molecular, covalente, as forças que agem, tem forças estranhas agindo aí. Essas forças estranhas a gente não vai comentar muito, não. Coisa mais da química, assim, para a gente não... Tem questões técnicas, que eu não tenho competência para isso. Mas vamos trabalhar simetria nessa... Vamos ver quais são as simetrias que nós temos nessa figurinha. Então, vou deixar ela aqui, ó. Vou considerar tem um eixo, e esse eixo aqui, que vai acontecer. Essa figurinha só tem exatamente uma simetria, que é uma C2. O que quer dizer isso? É uma de 360 dividido por 2, 180. Então, é uma rotação de 180 graus. Tá certo? Só tem essa simetria. Essa figurinha aqui, ela parece, se você não soubesse de que era uma célula, né, eu pedisse para você determinar, ela aparentemente é até simples. De repente, dá para você meio que tentar, na marra, dizer as simetrias, né? E aí você sabe que entende a simetria como rotação, reflexão, tal. Mas aí, olha só, o dímero, imagina que tem figuras mais complexas, que eu acho que não é tão simples de determinar. Exercício para casa, né? Esse daqui é o exercício, eu, professor, passo esse exercício. Aí, não, eu faço essa tarefinha de casa. Aí esse daqui eu passo para meus alunos, exercício, viu? Encontre toda a rotação. Aí você, pronto, desiste, desisto. Nem tenta, né? Mas a ideia, gente, olha só. Por incrível que pareça, a complexidade dessa molécula, certo? Seja lá o que quer dizer isso, acho que todo mundo aqui ainda de que seja uma molécula. E aqui nós temos átomos, nós vamos ter carbono, nós vamos ter titânio, tá certo? Vamos ter essa daqui que é cloro, tá? Mas olha só, por incrível que pareça, o grupo pontual, quer dizer, as rotações, as simetrias dessa figura, eu consigo mexer ela, né, de alguma forma, né? De quantas são as maneiras, né? O interessante, gente, é que essa figura só tem uma simetria. Na verdade, assim, tem a identidade, mas a identidade a gente não está interessado, né? Porque a identidade vai deixar ela ali parada. Quer dizer, eu não mexo. Isso é uma simetria também. Eu não mexo a figura. Mas se eu mexo ela, qual é a outra possível fora a identidade? Só tem a rotação. Eu fiquei, poxa, é fácil ver a C2, mas nem sempre é fácil. Depende da complexidade, nesse caso, das moléculas. E a estrutura, a simetria das moléculas vai dizer muito. Observem aqui que embaixo tem grupo, em inglês tem grupo pontual, C2, quer dizer, só tem uma rotação e é de 180, e a ordem é 2. Por quê? Nós temos a simetria e a identidade, e nós temos a segunda, que é a rotação. Certo? Ó, eu vou pegar uma outra aqui, deixa eu me ver. Eu acho que muita gente vai reconhecer. Ah, já está aqui, né? Tradução não tem nem como esconder. Mas isso aqui, ó, ensino médio, né? H2O. E aí nós temos uma de oxigênio e duas de hidrogênio. Tá bom? E aqui nós vamos ter simetrias nessa figurinha. Quais são as possíveis simetrias? Vamos ver aqui uma rotação. A rotação. E uma reflexão com relação ao plano XZ. Essa não dá para ver. Ah, dessa dá para ver. Só mexer o figurinha aqui para vocês enxergarem o que está acontecendo. E tem uma outra reflexão
que é essa daqui. Eu já apertar um negócio aqui, mas eu pensei que estava quebrado, mas não. É porque esse eixo aqui, ó, é o YZ. Percebe que esse lado aqui e esse aqui você vai mexer e não está quebrado, não. Esse outro. A ordem desse grupo pontual é 4. Nós temos 4 elementos de simetria. Certo? Então, eu falei de simetria e dá para complicar um pouquinho mais, tá certo? Essa outra molécula aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Coisas você pode complicar, e aí tem essa daqui. Queria chamar a atenção para essa tetraédrica, né? Tem essa daqui até bonitinha. Mas mas eu acho que não é simples dizer quais são as simetrias dessa coisa estranha aí. Mas tem uma classificação, tá bom? Então, observem que eu falei aqui citei o que é grupo pontual, é exatamente as simetrias, quantidade de simetrias incluindo a identidade, que nós temos em uma determinada molécula nesse caso. Tá bom? Agora, deixa eu voltar aqui para o slide. Deixa eu ver. Ô, Breno, tá aparecendo a apresentação de slides, só para eu ver? Eu peço desculpa. Tá sim. Tá. Então, nós vimos alguns exemplos de isometria. Quais são as isometrias em moléculas, em casos particulares. E vimos que, às vezes, é simples determinar a simetria dessas moléculas e pode ser que não seja tão simples. Mas o que acontece? Nós temos moléculas. E essas moléculas, elas se organizam dentro de uma caixinha. Certo? Caixinha. Eu já falo matematicamente que essa célula unitária. Eles se organizam, essas moléculas, né? Uma molécula interagindo com outra tem forças aí no estado sólido, tá, gente? Tem forças que atraem essas moléculas e elas vão se organizando dentro de caixinhas. Olha só, eu queria chamar a atenção o seguinte. Para nós matemáticos, parece algo o reticulado. Isso é exatamente você tem um R3, um reticulado, né? Por exemplo, é você enxergar os bloquinhos, tudo de tamanho 1, né? Arestas e comprimento 1, que seria o cúbico, né? Essas moléculas se organizam de uma certa forma, que a gente não vai se preocupar, porque tem forças estranhas agindo aqui, dentro dessas caixinhas. De acordo com o que elas se organizam aqui dentro, tem uma classificação. São 7. É um sistema de cristalização, né? Que chamam de sistema de cristalização. Mas o que acontece? Tem uns sistemas derivados, que é de Augusto Bravais, né? Que eu falei para vocês. Acho que são mais 14 sistemas derivados desse aí. Mas contamos esses 7 aqui. Tá certo? Que vai ser classificado e dito se vai ser cúbico, tetraédrico, ortorrômbico, de acordo com o seu eixo, o tamanho dos seus eixos, o comprimento. Aí, se eles forem iguais, é cúbico, todos. Mas aí tem a condição o ângulo entre eles, né? E aí tem umas coisas que eu não queria me preocupar com isso. O que eu queria passar para vocês é o seguinte, com um exemplo, para vocês entenderem o rutilo, né? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu só Pronto, vamos ver o exemplo aqui do rutilo. Para chegar nesse cristal, nós temos um átomo de titânio, 2 de oxigênio. Então, titânio, 2 oxigênios. Tá. Vou exibir aqui uma animação. Eu recomendo esse site, gente, não só para química, viu? Acho que para professor de matemática mesmo, que quer trabalhar conceitos de geometria, é um bom momento para falar, né, de química e matemática, por exemplo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade também. Olha só. Deixa eu ver aqui.
o exemplo que eu separei para a gente. Aqui, a célula... A estrutura, né, que eu chamo de a célula unitária. A célula unitária, vamos entender como caixinha unitária. Como que a molécula, uma de titânio, né, nós temos a molécula desse rutilo, né, que é um titânio, 2 oxigênio, como que ela se organiza na caixinha. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência. Tá, deixa eu ver aqui. É sem áudio mesmo, tá, gente? Não durmo. Observem que eu vou pedir, vai ser tarefa de casa, pedir para que vocês me digam qual é o sistema de cristalização desse aí. Observem bem a forma do cubinho que está sendo guardado essa molécula. Esse é o site da Unicamp. Bastante animação. Não pisquem que pode perder algum detalhe. Olha como se organiza, né? Então, nós temos aí titânio e oxigênio. O titânio está sendo esses detalhados em cinza. O vermelho são os oxigênios. Tem uma proporção aí de 2 para 4, de 1 para 2, que aí dentro da caixinha está conseguindo 2 moléculas, né? Aí fica 2 titânio e, vocês vão ver, 4 oxigênio. Então, essa animação ela nos traz como se organiza, só recapitulando, a molécula desse rutilo numa caixinha. Tá bom? Então, a célula unitária. São pacotinhos. Tá. Agora, queria que vocês observassem a estrutura do cristal. Né? Como essas caixinhas vão se organizando. Estrutura do cristal, do rutilo. Uma animação, é rapidinho também. Daqui a pouco eu volto ao slide para ver a versão final, né? Vimos na molécula, e agora caixinha. Com as caixinhas, vamos justapondo. Eu preciso que vocês depois me ajudem a classificar esse exercício, na verdade. Sobrepondo. Isso é interessante, um detalhe, eu queria chamar a atenção o seguinte, um detalhe micro, né, microscópico, vai se refletir no macro. É bonito, né? Eu acho. Adiantar só um pouquinho, vocês veem, ó, forma mais junto, né, com aquelas ligações. Dá para até construir modelos. Tá. Pronto.
Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Vai ficar com essa estrutura aqui. Tem fios, né? São fios aí de um certo metal, que tem esse aspecto mesmo. Parece até palha, né? Dentro do... Eu achei muito bonito. E vocês veem à esquerda do slide, essa imagem é um pouco trabalhada, tá certo? E tem outra coisa aqui, tem uma coisa aqui da ideia de bruto e tal. Mas à nossa direita, nós temos algo, o rutilo mais rústico, né? Essa pedra, às vezes, ela é utilizada também para construção de joias, algumas pedrinhas e tal. Então, um aspecto bonito depois de polida, tá certo? Observe aqui, nós temos a célula unitária, que elas podem ser dessas 7, digamos assim, né? Esse sistema de cristalização são 7. Tem umas que deriva, que é chamado de sistema de Bravais, né? Devido a Auguste Bravais. São mais 14 e tal. Mas é basicamente essas aqui, já que deriva dessas, né? As outras. Então, nós temos um exercício, é você, de repente, pensar em onde e como ela se organiza. Como acho que a gente viu na animação, mas quais dessa aqui seria o exemplo para o rotilo. É um exercício. Tem uma classificação. A nomenclatura, ou a notação usada é uma chamada notação internacional, porque aí fica mais simples de ler trabalhos no geral, assim, para quem trabalha com mineralogia, cristalografia, tá bom? Agora, não sei se eu consegui com o meu prometido, agora definir o que é grupo cristalográfico, matematicamente. Vamos lá. Então, você tem o grupo topológico, Hausdorff, né? Eu preciso de 2 conceitos, inicialmente. Dizer que um subgrupo ele é discreto é pedir que ele seja um subconjunto discreto, tá? E a segunda coisa é precisar que você tenha um G, grupo topológico. Para algumas pessoas é novo, mas vamos tentar. E você tem um subgrupo aqui fechado de G. Aí nós estamos falando de uma topologia quociente, né? Passando ao quociente. Se esse espaço que a gente chama espaço das classes, né? A topologia quociente ela é compacta, então nós vamos dizer, ou diremos que H ele é dito uniforme, tá bom? Discreto, uniforme. Para a gente chegar à definição do que é um grupo cristalográfico. Gente, eu falei de simetria, falei para vocês o conceito, né? Eu vou chamar a atenção aqui, antes de comentar, essa definição de grupo cristalográfico. Por exemplo, os movimentos que tornam um objeto, né, por ação, você move o objeto e não modifica a sua estrutura, digamos assim, são as isometrias. Isometrias são transformações, no caso eu estou falando aqui, gente, das isometrias de Rn e Rn. E aí você preserva a forma do objeto, né, são movimentos. Tá? E aí você pode rotacionar, você pode transladar, você pode refletir. Isso considerando, sei lá, um plano, uma reta de reflexão. E um exercício de álgebra linear é o seguinte, dado as isometrias do Rn, por exemplo, você consegue determinar unicamente como sendo uma translação e um movimento ortogonal, que a gente chama de uma matriz ortogonal. Uma translação e uma matriz ortogonal, né, determinada unicamente. Esse O aqui vem de matriz ortogonal. Para quem não lembra, as matrizes ortogonais, essas matrizes cuja inversa são suas transpostas, tá bom? Tem uma notação aqui que aparece afim. E é interessante que essa notação é de produto interno, né? Então, um subgrupo discreto e uniforme, π, de Rn, produto semidireto, ON, esse ONR são as matrizes ortogonais, tá bom? De entradas em R. Subgrupo ou subconjunto, na verdade. Do espaço afim. Espaço afim você enxerga também como produto semidireto de Rn com as matrizes lineares. Uma forma também. É dito cristalográfico, dimensão N. Tá, ok. Então, discreto nós sabemos, enxerga como subconjunto discreto. E uniforme, pedimos que ele seja fechado e que o espaço, né, o espaço das classes, sei lá o que isso quer dizer, é compacto. Tá bom? Se esse grupo ele for livre de torção, quer dizer, não tem elementos de ordem finita, exceto a identidade,
nós vamos ter que vamos chamar de grupos de Bieber-Bach, certo? E vamos usar a notação como é apresentado no livro do Leonard Chalap, MN. Esse N aqui está associado a esse RN aqui, que é a dimensão, certo? Isso é uma outra forma, gente, só comentando para quem nunca viu, algumas pessoas talvez não tenham visto algumas notações aqui, alguns símbolos, mas esse RN, esse triângulozinho aqui, que é produto semidireto, ONR, isso daqui nada mais é que a estrutura das isometrias, tá bom? De RN e RN. Aqui cabe eu fazer um comentário que é o seguinte: grupos cristalográficos, eu estou trazendo, né, para o nosso contexto, grupos cristalográficos, caberia um parêntese, grupos cristalográficos euclidianos, tá bom? Existe a ideia de grupos cristalográficos se você considerar, por exemplo, espaços hiperbólicos, esféricos, tal, com outra geometria. Mas aqui eu estou falando de grupos cristalográficos euclidianos, tá bom? Mas a definição, ela vai muito próximo do que está aqui, mudando só alguns detalhes. RN, o espaço que você trabalha, as matrizes também com entrada naquele corpo, tá? Vamos lá. Já que parece meio... tem essa definição mais geométrica, né? Vamos para exemplos. Esse é um exercício do livro do Leonard Chalap, ele deixa lá como exercício. É você mostrar que o conjunto gerado, esse I, é a matriz identidade de ordem 2, tá bom? Esse E1, ele é o vetor canônico, um zero, vetor canônico do R2, o elemento. E esse 1, esse aqui, como eu já falei, é a identidade, né? A matriz de 2 por 2, e aqui você tem E2, que é 0,1, o vetor 0,1. Tá bom? E aí você tem um conjunto gerado por esse conjunto. Ou seja, visto de outra forma, são as translações. Translação, ela tem esse comportamento aqui, onde esse C é uma constante. Né? Quer dizer, a identidade você somou alguma coisa. Se alguma coisa, a gente está trabalhando no M2, no R2, produtos semidiretos ortogonais, né? De ordem 2. Esse C aqui é um Z1, Z2 inteiros. Certo? Dessa forma aqui. Qualquer Aí eu estou falando das translações, mas que esse C aqui tem que ser inteiro, tá bom? Esse é o detalhe também. Ele é um grupo cristalográfico. E aí eu trago só o escopo da prova, tá bom, gente? Veja só. Ele é discreto, né? Ou suas órbitas são discretas, e aí você consegue provar. Um conjunto discreto, só se suas órbitas são discretas, você consegue fazer isso. 2, ele é fechado, pois subgrupos discretos do M2 são fechados. Aí você, quando olha para esse espaço aqui, gente, você está imaginando a topologia produto, tá bom? Do RN, e aqui a topologia das matrizes ortogonais. Aí você tem a topologia produto. Ele é fechado, pois você consegue também provar que subgrupos fechados de MN, mas de forma mais geral, são fechados. 3 é uma notação que o Chalap também usa, quer dizer, essa notação aqui são as isometrias que são levadas nas rotações, né? Tem um homomorfismo. E você mostra aqui mais que é um homomorfismo, é um isomorfismo com R2. Então, as translações, esse R2 interseção com π, é exatamente esse conjunto aqui gerado, tá bom? São todas as translações, nesse caso, do R2. Lembrando que aqui tem que ser inteiro. Isomorfase 2. E, por fim, isso daí já é bem comum a alguns matemáticos, o R2 quocientado pelo Z2, isso é uma forma de enxergar o toro. E aí você vai ver. Eu acho, talvez tenha um pouco de tempo, mas em outro momento a gente poderia, talvez, conversar um pouco, explorar tem um Tessellation, é um aplicativo, é um software, na verdade, eu não sei se, ele é latino-americano, ele desenvolveu, e dá para trabalhar alguns grupos pontuais do plano. E esse é um bom exercício para fazer com o uso do software. Tem outros exemplos, e contra-exemplos. Um exemplo aqui, um outro exemplo, que poderíamos pensar algo que desse uma
como que a gente chama de topologia quociente, e uma garrafa de Clay, por exemplo. Tem coisas do tipo. E aí tem outro exercício que seria mais um contra-exemplo, né? Você imagina as translações, agora as translações elas só vão estar fazendo isso. Translações em um só sentido, para lá e para cá, no R2. E aí você passa a topologia quociente, você vai ter agora um cilindro. E aí você vai ter que ele não é compacto, nesse caso. Então é um contra-exemplo. Algo que não seria um grupo cristalográfico, tá bom? Pronto. Esses grupos cristalográficos enxergar ele de outra forma. Digamos que é a caracterização algébrica. Essa caracterização algébrica, em muitos trabalhos, ele é tido como definição, porque a partir da definição de grupos cristalográficos, nós podemos chegar nessa caracterização algébrica. E é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da nossa tese de doutorado. Eu tenho usado bastante essa caracterização algébrica. Para a demonstração dele, um lado você faz por contrapositivo, tem na literatura e às vezes é omitido a demonstração, mas você utiliza os teoremas de Bieber-Bach, por um lado, e o outro você faz por contradição e usa o fato de Zn ser abeliano. Né? E engraçado que essa notação aqui, né, de R ao quadrado, interseção π, se dá a ideia de ser isomorfar Z2 aqui, poderíamos colocar no lugar do 2 um N, e aí ia continuar valendo, né? Nós vamos ter que esse Zn ele é maximal, ele é um grupo abeliano, um subgrupo abeliano, lá dentro do grupo cristalográfico, ele é maximal com relação à sua abelianidade, e ele vai ser normal também. E aí nós temos essa caracterização. Então, o grupo ele é dito cristalográfico se possui uma sequência exata curta, e aí nós pedimos que esse φ aqui seja finito, e nós temos uma representação inteira. A representação inteira, como eu defini anteriormente, é um homomorfismo, tá bom? E pedimos que essa representação inteira, ela seja por conjugação, né? E ela seja injetora. Alguns livros chamam de fiel. E olhe bem para ela, né? Bonitinha. Tem me ajudado bastante essa abençoada. Mas veio bem depois a demonstração dela. Olha só. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Essa definição aqui, ela nos abre espaço para fazer dois comentários. O primeiro é que existe a ideia de grupos cristalográficos, ideia de cristais em dimensões maiores. Inicialmente, a motivação foi em cristais mesmo, por isso essa nomenclatura de cristalográficos. E aí você pode pensar em outras dimensões, tá bom? E podemos pensar em cristais de 2 dimensões, de 4 dimensões, de 5, tá? Olha, essa caracterização já é, como eu falei, que é ferramenta. Nós chamamos esse φ de grupo de holonomia, e nós temos essa teta aqui como representação de holonomia. Gente, o interessante que eu achei, assim, fazendo um link com um pouco de mineralogia, de química, é que esse grupo de holonomia, ele é finito, né? A gente sabe que é um grupo finito, porque aí tem a caracterização. E se vocês observarem, é exatamente, em alguns casos são chamados grupos pontuais. Isso é como fosse ao comportamento, quantas isometrias tem a molécula, transcrevendo para a química. Então, esse grupo finito aqui, eu achei interessante isso, né? Que é o grupo de holonomia. Então, você tem o grupo de isometria, né? Da molécula é um grupo pontual. Alguns tanto que chamam grupo de grupo pontual, já vi na literatura em matemática, também chamado de grupo pontual. Eu referencio esse livro aqui, é um bom livro, fora o Leonard Chalap, para estudar grupos de Bieber-Bach, com quase Bieber-Bach também. Gente, um outro exemplo, que é uma proposição de um artigo do Oscar, Dassberg e John, recentemente eles publicaram, em 2017, que vocês têm um quociente, o exemplo de um grupo cristalográfico, digamos assim, algo mais algébrico, né, se assim podemos dizer. Eles provaram que o quociente do grupo de tranças de Hart, né, esse BN aqui é o grupo de tranças de Hart, quocientado pelo subgrupo comutador, do grupo de tranças puras, esse quociente é um grupo cristalográfico. Eles estudaram também a torção desse grupo, tá bom? Foi publicado em 2017, isso.
Como eu prometi, por fim, esse senhorzinho aqui, Leonardo, esqueci o primeiro nome dele, Biberbar, vou chamar de Biberbar. Tem alguns grupos, como eu falei na definição, né, grupos cristalográficos que são livres de torção, nós chamamos de subgrupos de Biberbar. Ele falou o seguinte, ele conseguiu provar em 1910 que, dado N, né, a menos de equivalência, existe um número finito de grupos cristalográficos, n-dimensional. Então, dado um n tão grande quanto você imagina, ele provou que tem grupos cristalográficos, vai ser um número finito de grupos cristalográficos. E aí o que acontece? Fizeram isso em 1800, como eu coloquei para vocês, 1800 e tarará, Fedorov e o Arthur Schoenflies, né? Classificaram dimensão 2 e 3, já classificaram também em dimensão 4 e deram precisamente, por exemplo, em dimensão 2 você tem 17 grupos cristalográficos. Em dimensão 3, você tem 230 grupos cristalográficos. Em dimensão 4 já sobra um número grandão. Em 5 dimensões, né, o R5, você vai ter um número também, e aí já tem um número preciso. Você sabia, por esse teorema, esse resultado de Biberbach, que era finito, mas não sabe o quanto. Fizeram já. Em dimensão 5 e 6. Eu acho que a partir do 7 está em aberto. Eu acho que para a última dimensão, e precisamente, foi dimensão 6. Foi em 2000, se eu não me engano. Depois de dimensão 7 não tem notícia. Então, para quem quer fazer doutorado e calcular a quantidade de grupos cristalográficos da Dona aí, a partir de 7 dá para fazer. Mas não tem, não, um número exato. Sabe-se que é finito, né, por esse resultado. E isso responde à primeira parte do teorema do 18º problema de Hilbert, que foi uma lista de problemas proposto por Hilbert numa conferência de matemática em 1900. Isso, 1900. Algumas referências. Eu queria, a primeira, esse é um bom livro para quem quer estudar grupos de Biberbach, Leonardo Chalap. Segundo, Hermann Weyl, é muito bom esse livrinho de simetria. John Conner morreu recentemente, um matemático, fala de simetria das coisas, é bem gostoso a leitura também, tem bastante matemática. Frankel, O Amor à Matemática e Stuart, assim, Em Busca do Infinito, tem traduções, eu tenho esses livrinhos também muito gostoso de ler. É de cultura geral, e matemática, né, em cultura matemática também. Mas é uma leitura para quem não é da matemática poder ler, é bem agradável. Esse Gonçalves, John e Oscar, esse é um artigo que eu comentei para vocês, né, que envolve grupos de tranças de arte em grupos cristalográficos. Murazuga é uma introdução para grupos de tranças, um livro muito bom, foi por onde eu comecei a estudar grupos de tranças. E é isso, muito obrigado. E eu não falei de trança porque eu cortei o cabelo. Vocês não notaram? Valeu, obrigado.